Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 10 de novembro. Após 3 meses de queda, a inflação volta a subir em outubro. A maior influência no índice geral veio do grupo Alimentação e Bebidas. Lula visita local destinado à transição de governo pela primeira vez e discursa a base aliada. O presidente eleito diz que a principal missão do seu governo será combater a fome e a miséria. Canal Rural na COP27. Ex-ministra do Meio Ambiente diz que o Brasil vai voltar ao protagonismo mundial para ser potência agrícola e ambiental. Exportação de café do Brasil cai mais de 3% em outubro. Já a receita sobe 30,5%. Tem ainda as cotações, análises e a sua participação. O Rural Notícias está só começando. Após 3 deflações seguidas, os preços voltaram a subir em outubro. A maior influência no índice geral veio do grupo Alimentação e Bebidas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Após 3 quedas seguidas, a partir de julho, de 0,68%, 0,36% e 0,29%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, acelerou para 0,59% no mês passado. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, ficou em 6,47%. A maior influência do índice geral em outubro veio do grupo Alimentação e Bebidas, com crescimento de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual no índice geral. A alta nos alimentos na comparação mensal foi puxada pela alimentação no domicílio. Destaque para a batata inglesa, que subiu mais de 23%, e tomate, subindo 17,63%. O grupo também registrou aumentos na cebola e nas frutas. Pelo lado das baixas, leite longa-vida caindo mais de 6% e o óleo de soja quase 3%. O grupo Transportes também voltou a subir, uma alta de 0,58%. Essa elevação foi influenciada principalmente pelo aumento de 27,38% da passagem aérea, alta também no etanol de 1,34%. Segundo o IBGE, o aumento do grupo só não foi maior por causa dos itens: a gasolina, o óleo diesel e o gás veicular, que seguiram em queda. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou hoje durante uma reunião com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, espaço localizado em Brasília, onde foi instalado o gabinete de transição de governo. Veja os detalhes na reportagem de Paloma Santos. Em sua primeira visita à sede do governo de transição, em Brasília, Lula falou por cerca de 50 minutos a deputados, senadores e representantes partidários. Estiveram presentes também integrantes da equipe de transição, como a senadora Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. No discurso, Lula falou sobre as reuniões de ontem com os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que pretende manter o diálogo com todos os partidos e garantiu que a autonomia das instituições serão respeitadas. Estamos aqui para provar que nós queremos estabelecer um diálogo entre os partidos políticos. Não venham me dizer, mas e você vai conversar com o Centrão? Eu não vou conversar com o Centrão, eu vou conversar com deputados e deputadas eleitas por partidos políticos que se uniram em determinadas circunstâncias desde a Constituinte. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento. Banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. O presidente eleito também afirmou que a principal missão de seu governo será combater a fome e a miséria no Brasil. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país?
Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. Em relação à agropecuária, Lula lembrou que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e de proteína animal do mundo e afirmou que realizou em seu mandato anterior o maior financiamento da securitização da dívida agrícola brasileira. 89 bilhões de reais na medida provisória 452 de 2008. Então, quando as pessoas falam, mas os ruralistas estão com bronca, eu quero conversar para saber por que a bronca. Por que a bronca? Porque no nosso tempo, um empreendedor do agronegócio comprava um trator por 2 ou 3% de juros ao ano. Hoje está pagando 18%. E vamos ao mercado financeiro. O dólar registrou mais uma alta nesta quinta-feira. Vamos ver aqui o dólar comercial, R$ 5,39 mais 7, alta aí de 4,14%. Agora vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. 109.775 pontos, em queda de 3,35%. E a gente vai conversar agora com o professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigatti, sobre essa relação do mercado. Serigatti já aparece aqui com a gente. Serigatti, a fala de Lula aí sobre teto de gastos não é novidade, que ele sempre priorizou questões sociais, mas isso não significa aí que será totalmente responsável. Qual a sua visão? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Pois é, tivemos uma fala importante e contundente hoje, que foi na direção um pouco oposta do que o mercado vinha precificando, principalmente ao longo da semana passada. E olha, não tem qualquer divergência em você manter contas públicas em ordem e defender, melhorar a situação dos mais necessitados. Vamos lembrar, o grande imposto que os mais necessitados pagam é justamente a inflação. Você ter uma conta pública desarranjada, uma economia cujo endividamento não tem previsibilidade, ninguém sabe exatamente para onde vai, isso faz o que nós vimos hoje. Um dólar ficar mais alto, esse dólar mais alto vai bater em todos os preços, sejam que são formados lá fora, ou que tem algum componente importado, vai ficar mais caro aqui no Brasil. Isso pressiona a inflação, bate em todo mundo, com maior intensidade justamente nos mais pobres. Principalmente ao longo da semana passada, o mercado estava precificando, olha, seja porque o Centrão ali vai conseguir moderar ali as ações dessa esquerda representada pelo PT, ou até mesmo o mercado precificou, no final das contas o Lula vai ser pragmático. A fala observada hoje foi justamente na direção oposta. O que a gente viu no mercado foi justamente o investidor externo, aquele que liderou o processo de otimismo da semana passada, desmontando suas posições aqui no Brasil. Resultado, vimos bolsa para baixo e câmbio para cima. Esse cenário, essa fala, vai justamente na direção oposta do que uma fração do mercado comprou, ou pelo menos acreditou, após a eleição do Lula. Serigatti, ainda na questão política e econômica, a gente viu que a inflação voltou a subir, né? Um sinal de que as medidas de estímulo do atual governo se esgotaram. E o que esperar de agora em diante com o governo Lula, que deve trabalhar para conter o avanço aí da inflação a partir de 2023? Então, vamos por partes, né? De fato, hoje nós tivemos um IPCA acima do que o mercado esperava. O mercado esperava um IPCA de 0,49 e veio 0,59. Ainda assim, a inflação, aquela média móvel de 12 meses, ela continua em trajetória de desaceleração, ou seja, é uma inflação cada vez menor, mas ainda uma inflação de, se eu puder arredondar, 6,5%. De qualquer forma, para nós já trabalhamos aqui no Brasil esse ano com uma inflação de 2 dígitos, uma inflação de 6,5% com trajetória de queda, não é uma notícia ruim. Quando a gente pensa nos estímulos, de fato, aqueles estímulos tributários que trouxeram uma forte redução do preço, principalmente de combustíveis, aquele impacto maior já cessou. Mas a gente viu que até mesmo ainda em outubro, nós tivemos contração nos preços
de gasolina, óleo diesel, de gás de cozinha. Então, ainda tem uma parte disso que está chegando no mercado. E veja que ainda não chegou a parte do querosene de aviação. Mas já não é uma queda suficiente para compensar as demais altas. De qualquer forma, nós estamos vendo uma inflação em trajetória de queda. Em que velocidade que essa queda vai acontecer ou vai prosseguir? Isso vai depender da sinalização do novo governo. Dinâmicas como a gente viu hoje, provavelmente vão levar o Banco Central a deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo, porque ele está olhando para a situação e está dizendo: eu vou jogar sozinho nesse time, porque o outro lado, o lado fiscal, o Poder Executivo, está sinalizando que, ao invés de segurar a inflação, ele vai jogar mais lenha nessa fogueira. Então, qual que é a trajetória? Vai depender da sinalização, e acho que não vai ter nenhuma grande medida a ser tomada esse ano, mas principalmente da sinalização do novo governo. O que depende do Banco Central está sendo feito, ele é independente, ótima notícia, continuará sendo feito. O Poder Executivo vai ajudar nesse processo ou vai, na verdade, jogar na contramão do que o Banco Central está tentando fazer? Obrigada, Serigati, pela sua participação. Os esclarecimentos vão ficar de olho aí nesse mercado, com certeza. Uma boa noite para você. Volte mais vezes. Muito obrigado. Ótima noite a todos. E veja logo mais o Canal Rural na COP27. Ex-ministra do Meio Ambiente diz que o Brasil vai voltar ao protagonismo mundial para ser potência agrícola e ambiental. Continue ligados, nós voltamos já.